Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com vocês sobre inclusão escolar. Quando nós falamos desse assunto, algo se torna muito comum, a deficiência intelectual. Então, nós convidamos a Lúcia Marins, psicóloga, para conversar com a gente sobre isso. Ela veio, fez seu primeiro vídeo. A seguir, ela conversou conosco sobre prontidão, habilidades, funções executivas, exemplos de atividades que podem colaborar com o desenvolvimento cognitivo. As atividades propostas no último vídeo pela Lúcia, elas podem ser usadas em sala de aula, em salas de recurso, em casa com seu filho. Hoje, nós voltamos ao tema deficiência intelectual, para a gente fechar algumas ideias, para a gente rever outras ideias e para a gente ficar atento para tudo aquilo que a gente ainda pode aprender. Então, com vocês, a psicóloga Lúcia Marins. Vamos relembrar um pouquinho sobre deficiência intelectual. A deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que já começa a ocorrer no início do desenvolvimento da criança. E ela inclui déficits que são funcionais, são déficits intelectuais e déficits também quanto à adaptação. Para se fazer uma avaliação abrangente, nós vamos precisar de uma avaliação intelectual e lembre-se que não é somente fazer um teste intelectual e esse teste trazer como resultado um desempenho deficiente. Não é isso que vai dizer que essa criança tem deficiência intelectual. Nós precisamos de outros instrumentos, de outras avaliações para poder chegar a esse diagnóstico, para ter esse laudo. Então nós precisamos sim de um teste intelectual que seja normatizado e adaptado para a nossa população. Nós precisamos também de uma avaliação psicológica. Além disso, precisa-se utilizar escalas para avaliar o funcionamento adaptativo. Nisso vamos ver três partes, né? Que seria a parte conceitual, que tem a ver com a área acadêmica, a social, que tem que ver com a área social dessa criança, como está a adaptação dela, e na prática, que é a questão da autonomia e de AVDs. Também é necessário identificar se há algum problema, alguma etiologia genética ou não genética, avaliar a condição médica daquela criança para ver se é uma criança que tem epilepsia, uma paralisia cerebral, avaliar também se há presença de transtornos mentais, emocionais, de comportamentos que tenham comorbidades com a deficiência intelectual. E para a gente colocar qual é o nível de gravidade da deficiência intelectual, não é baseado no QI, tá? Ele precisa ser baseado no funcionamento adaptativo dessa criança. Então, para a gente saber, nós precisamos ver se é um caso leve, moderado, grave ou profundo. Então, lembre-se que não tem a ver com o QI, mas sim com o grau de funcionabilidade dela. 80% dos casos de DI é leve, 10% de casos são a deficiência intelectual pura e 90% existe pelo menos uma comorbidade, alguma condição médica, algum problema neurológico que está associado ali também, que vem junto com a deficiência intelectual. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que de 1 a 3% da população em geral tem deficiência intelectual. As causas podem ser causas genéticas, problemas durante o parto, durante a gestação, uma criança prematura, alguma sequela de meningite, mas em 50% dos casos não se notifica qual é a causa da deficiência intelectual. Existe como prevenir? Sim, de 30% a 40% da deficiência intelectual poderia ter sido evitada. Como? Que essa mãe não fizesse utilização de álcool nem de drogas, que as vacinas, né, na criança, na infância e na adolescência, elas fossem tomadas, o uso também de ácido fólico 2 meses antes de engravidar, se a mãe já tem a pretensão de engravidar, e 3 meses depois, né, de que ela engravidou. Também
reduzir o risco de infecções congênitas. Agora eu quero falar da grande importância do professor em sala de aula para ajudar a criança com deficiência intelectual. O professor é muito importante porque se ele está com aquela criança ali, ele vai poder observar o comportamento dessa criança, vai poder observar como se dá o desenvolvimento acadêmico da criança. E ele obviamente vai perceber que existem diferenças, né? Que a criança vai estar com prejuízo maior que as outras crianças da mesma idade. Com isso, ele já pode levantar uma hipótese de que existe um atraso no desenvolvimento. Havendo essa observação, é importante o professor relatar, colocar todas as informações no relatório para poder encaminhar essa criança para um profissional e posteriormente para a equipe multidisciplinar para poder ajudar no fechamento do diagnóstico, porque nós vimos que fechar um diagnóstico não é simples, então nós precisamos de uma equipe para poder fazer o fechamento do diagnóstico, mas também não é necessário ficar sentado esperando o diagnóstico chegar, esse laudo chegar. Então é importante que se faça intervenções precoces, porque quanto mais precoce é feita uma intervenção, melhor o prognóstico dessa criança. Mas quando sair esse diagnóstico, é importante saber também se esse diagnóstico também vem trazendo as comorbidades, porque se você tem uma criança com deficiência intelectual pura, a adaptação dela curricular vai ser uma. Mas se ela é uma criança que tem uma deficiência intelectual com transtorno do déficit de atenção, será uma outra adaptação. O mesmo se essa criança tiver um transtorno do espectro autista. Então, também a adaptação curricular vai ser outra. Então, extremamente necessário, depois do diagnóstico, que tenha um plano de ensino individualizado e que essa criança também tenha um mediador em sala de aula para poder ajudá-la, para poder auxiliá-la. Muito importante que a família conheça essa criança, que o professor conheça a criança, que toda a equipe multidisciplinar conheça essa criança para poder fazer um trabalho de excelência com ela, porque nós precisamos também, não se deve focar só no ponto fraco daquela criança, mas também no ponto forte, o que ela sabe fazer, o que eu consegui tirar dela, o que eu posso tirar dela que eu vejo que ela consegue fazer, que ela tem uma habilidade. Então é muito importante, obviamente, o laudo, né? Porque esse laudo vai garantir à criança os direitos que ela tem. E por que tratar uma criança com deficiência intelectual? Por que colocar ela dentro de sala de aula se ela é uma criança que tem limites, né? Se ela é limitada? Bom, é importante sim, primeiro porque é direito dessa criança pela educação. E é muito importante porque ela estando dentro da escola, ela consegue fazer adaptações sociais com a ajuda dos professores, dos mediadores. Isso vai fazer com que essa criança tenha uma menor probabilidade de desenvolver um transtorno psiquiátrico, que é comum em crianças que têm deficiência intelectual. Então isso é muito importante. A probabilidade de uma criança com deficiência intelectual desenvolver um transtorno psiquiátrico é grande. Por isso a importância da escola, por isso a importância do professor, do mediador, porque dentro da escola essa criança consegue fazer adaptações sociais, essa criança consegue elevar mais a autoestima, ela consegue adquirir um melhor nível intelectual, o melhor nível educacional, porque também essa criança vai se transformar no jovem que também poderá fazer parte do mercado de trabalho. Também assim, se utilizar de todas as estratégias possíveis para poder ajudar a desenvolver as habilidades que são necessárias, as habilidades das funções executivas que são tão importantes para o controle inibitório, para a flexibilidade mental. Existe até pesquisa comprovando a eficácia, por exemplo, da Torre de Hanoi para trabalhar com crianças com deficiência intelectual e que elas conseguem adquirir essa habilidade mediante a estimulação que é do controle inibitório, da flexibilidade mental. Então,
que seja importante, né, que o professor veja que o seu papel é extremamente importante para poder ajudar essa criança com deficiência intelectual. Já estou com saudades da Lúcia. Hoje nós fechamos esse bloco com a Lúcia. Agradeço imensamente por essa parceria. A Lúcia trabalha conosco na Caminhada Inclusiva, que é um grupo que busca conscientizar as pessoas sobre as potencialidades das pessoas com deficiências e transtornos e trazer melhor qualidade de vida através da informação. Ela também participa comigo do Grupo Conhecer, que é um grupo que tem o propósito de trabalhar na formação de professores e profissionais interessados em conhecer um pouco mais sobre as nossas capacidades, possibilidades, sobre as diferenças e as nossas igualdades. É importante que de tudo aquilo que a Lúcia ficou, a possibilidade de aprendizagem que é oferecida, que precisa ser oferecida à pessoa com deficiência, também é oferecida a cada um de nós profissionais. Esses vídeos estão de forma gratuita, abertos, expostos no YouTube, então fiquem à vontade para compartilhar, né, com as equipes escolares. As pessoas têm perguntado: posso compartilhar com a equipe escolar? Pode, deve. Use para as reuniões, para os HTPCs, né, como um momento de estudo. São vídeos curtos, mas que sempre trazem alguma informação que acreditamos ser úteis para você, profissional da educação, gestor, profissional terapeuta e familiar. Nós teremos semana que vem outro vídeo, mas dessa vez não vai ser com a Lúcia, mas vai ser com alguém também muito querido. Vocês vão conhecer a trajetória de uma mãe e de um filho. Então conto com vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixe seu comentário, curtam e compartilhem com o máximo de pessoas. Quanto mais nós tivermos a oportunidade de levar o conhecimento a outras pessoas, nós vamos evitar sofrimentos, angústias dentro de uma sala de aula ou até mesmo dentro de um lar. Quero deixar o recado para vocês que aprender é possível. Nós aprendemos todos os dias e todos podem passar por essa experiência de ganhar conhecimento, de usar as suas habilidades. Basta que a gente conheça as estratégias e estimule da maneira correta. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado, Lúcia Marins. Que Deus abençoe a todos. Até breve.